O Enem já te perguntou o quanto a largura de um pneu influencia em sua pressão interna. Vem comigo que eu te explico isso. Aqui existe muito conteúdo de qualidade para quem deseja a aprovação no vestibular. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e, se você permitir, eu vou me tornar o seu professor virtual. Vamos lá. Acompanhe o raciocínio comigo. Eduardo, do que a questão trata e como ela desenrola-se? Primeiro passo. Ele cita pneus de bicicletas, uma bicicleta, primeiro, de corrida. Essa bicicleta de corrida, ele cita que o pneu dela é fino. E uma bicicleta de passeio. Essa bicicleta de passeio, ele já aborda o pneu dela um pouco mais grosso. Ele pede que você imagine pneus com as mesmas características, com exceção justamente dessa espessura do pneu. O que vai mudar e que é o que faz com que a questão se desenrole e seja elaborada em cima desse contexto, da espessura dos pneus, é o que você deve se concentrar. Tá bom? Quem precisar da questão, quem precisar do enunciado da questão, a questão está lá na descrição do vídeo, você dá uma olhada. Eduardo, e o que ele pergunta? Devido a essa diferença de espessura, mas os pneus ainda sob mesmas características, com exceção da espessura, ele pergunta a você qual é a diferença de massa que há em um pneu e em outro, e qual é a diferença de pressão que o gás, que o ar comprimido, contido no pneu, fica submetido. Beleza? Uma informação extremamente importante fornecida no texto vem no final do enunciado, antes mesmo da pergunta da questão, que é sobre a massa e o volume dos pneus. Então é como se ele já tivesse respondido nessa informação metade da questão. Então deixa eu ler só essa partezinha no final para você, tá bom? Então acompanha comigo o raciocínio. Ó. Ele diz assim: pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, que eu separei aqui para você, ó, massa de ar comprimido só no pneu da bicicleta A, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Acabou. Metade da questão ele fez aí agora para você. Porque é visível que o pneu da bicicleta B, como ele disse no enunciado, aí você construiria as figuras. E o pneu da bicicleta B, ele chega a dizer que é mais largo, e só essa característica é que é diferente, você vai supor que são pneus de mesmo diâmetro. Na verdade, você não precisa supor isso. Isso foi informação dada na questão, são pneus idênticos, com exceção de suas espessuras. Então, como o pneu B ele é mais espesso, sendo ele mais largo, ele tem mais ar comprimido contido nele. Então, peraí, Eduardo, mas como eu teria certeza disso? Através da frase final do enunciado. O fato dele informar que o volume é diretamente proporcional à massa, e o fato dele dizer que os pneus são de mesma característica, com exceção da espessura, faz você perceber o seguinte: que o pneu A, por ser mais fino, ele tem menos volume. Então, o volume de A sendo menor do que o volume de B, e ele no enunciado informando que massa e volume são diretamente proporcionais, volume de A ser menor do que o volume de B, escorrendo. Então, a massa de A ela é menor do que a massa de B. Essa característica, isso aqui já é metade da tua questão. Então, essa parte já foi resolvida. Ok? A segunda sacada que você tinha que ter na questão. Ele, além de te perguntar a diferença de massa que há contida em cada pneu, ele te pergunta também a diferença de pressão interna desse ar comprimido contido nos pneus. Aí, Eduardo, essa questão se enquadra em que assunto? Em hidrostática. Por quê? Porque é em hidrostática que nós abordamos justamente a pressão que pode ser exercida através de uma força numa área de contato. Através dessa expressão aqui, ó, que nós abordamos, todo professor fala quando ele está dando aula de hidrostática para você. Pressão é a força pela área de contato. Eduardo, mas e a força aí não seria diferente? Tem uma frase extremamente importante também fornecida no enunciado. Essa frase ele informa que os pneus estão sob mesmos esforços. Então você teria que imaginar cada pneu desse sob a ação de uma força igual. A força se torna um fator comum, porque ele cita esse momento em que os pneus estão sob mesmos esforços. Então você teria que imaginar que a bicicleta A e B, os pneus A e B, o ciclista A e B, supondo esses ciclistas em cima da bicicleta ou não, não interessa. O que interessa é você perceber que as forças aplicadas se tornam iguais, porque ele chega a citar justamente isso, sob mesmos esforços.
Então a força se torna um fator comum. Como essa força se torna um fator comum, dá para dizer que pressão e força são inversamente proporcionais. Mas, Eduardo, essa pressão é a pressão executada no solo. Concordo. Só que para a ação existe o quê? Uma reação. E você também tem que perceber que a pressão externa é igual à pressão interna, contida na região interna do pneu, onde o gás, onde o ar comprimido consegue chocar-se com as paredes da região interna do pneu, aplicando a mesma pressão que do lado externo. Show? Então, essa pressão, como é que a gente vai raciocinar para ela? Ela e a área de contato a qual as forças são aplicadas são inversamente proporcionais, porque a força se torna um fator comum. Eduardo, e no enunciado ele também informa que o pneu B ele é mais grosso, galera. Ó. Então, como o pneu B é mais grosso, a área de contato dele com o solo é maior. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar o pneu A como referência. Vamos raciocinar em função do pneu A. O pneu A, ele tem uma área de contato mais restrita em relação ao solo quando pressiona o solo. Ele é mais fino e quando pressiona o solo, a área do pneu que entra em contato com o solo é menor. Pneu A, tá? Então, como o pneu A, ele tem uma área de contato com o solo menor, o pneu A termina exercendo no solo e, consequentemente, na região interna, onde o ar comprimido está, uma pressão maior. Então, dá para dizer, dá para afirmar que a pressão interna no ar comprimido contido no pneu A, ela é maior do que a pressão interna no ar comprimido do pneu B. Beleza? Bem, se você aprova o nosso trabalho, dá um joinha, não esquece de curtir, de comentar, porque isso ajuda demais a quem produz conteúdo. Estou tentando sempre fazer o canal crescer e aqui tem conteúdo diário para você que quer passar no vestibular. Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a nossa próxima questão.